Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do El Shaddai, o nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu tenho um pequeno recado para falar para vocês. Bem-vindo e bem-vinda, sejam muito bem-vindos o nosso canal do Pastor Mário Bernardino Oficial. É um canal simples, não tem nada de coisa especial. O único especial que tem nesse canal é o Deus vivo todo-poderoso, é o nosso Deus. O nosso Deus me permitiu até agora para estar semeando essa palavra que é viva, eficaz e é poderosa na terra. A única coisa que tem de especial nesse canal, porque o canal não é meu, o canal é do Todo-Poderoso, que Ele me permitiu para me anunciar as boas novas, o Evangelho do Deus vivo Todo-Poderoso. E bem-vindo e bem-vinda, seja bem-vindo nesse canal. Eu sei que está meio difícil porque o canal é novo, então nas pesquisas são muito difíceis de você achar. Você tem que entrar imediatamente quando você entrar no YouTube, você vai ver ali embaixo galeria, e você toca na galeria e procura o canal Mário Bernardino Oficial. Aí você vai ver as pregações, porque a maioria das pregações que eu faço, a maioria é tudo sobre a salvação, porque não adianta nós colocarmos o reino, nós colocarmos os bens materiais em primeiro lugar, porque Deus ele não se agrada. As pessoas não é falando das pessoas, porque cada um, Deus usa do jeito que ele pode, do jeito que ele quer e como quiser, afinal de contas ele é Deus. Então o que acontece? As pessoas também visualizam muito bens materiais. Isso daí são coisas que Deus nos permitiu para nós termos isso daí e viver uma vida abundante que Jesus falou. Jesus falou que eu vim para dar vida e vida com abundante. É uma promessa extraordinária que Jesus deixou para a gente usufruir, mas nós temos que colocar em primeiro lugar o reino dele, a partir do momento que você faz qualquer tipo de pregação, de pregação que você faz, você está trabalhando para o reino de Deus. Você não está visando bens materiais, porque Deus, ele não adianta ninguém querer enganar o nosso Deus vivo. O nosso Deus, ele sabe de tudo. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso que eu estou te dando esse recado agora, que você seja bem-vindo a esse canal e você vai usufruir desse canal, porque Deus, ele tem pressa de querer te abençoar. Você entrar no canal de oração, tem um canal de oração, você deixa o seu comentário, qual é a oração que você vai precisar para a tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua vida ministerial, qualquer tipo de problema que você está no hospital, que você está doente, está no hospital no leito de dor. Entra nesse canal e deixa o teu pedido de oração, que Deus fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Nós vamos orar, nós vamos determinar e Deus vai fazer acontecer, Deus vai te curar, Ele vai providenciar, vai colocar a tua vida ali, porque às vezes as pessoas até falam, eu acho que Deus não gosta de mim, porque eu estou passando essa situação. Você quer saber, Deus ama você demais, Ele ama você demais, Ele deu o seu Filho, a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o Filho dele por você. Ele te ama tanto que você não tem ideia. Você sabe que o pai ele ama os filhos. Não adianta. Ao que às vezes tem os filhos que uns são obedientes e outros são desobedientes, mas esses que são desobedientes é que mais que Deus ama, porque Deus não quer ver ele perder a sua salvação. Deus não quer ver ele perder a sua alma. Deus está muito preocupado com você, muito preocupado. Ele manda te dizer, pode ficar na posição que ele vai
a te abençoar, Ele vai restaurar. Talvez, o que eu faço hoje, Deus fala para você esse recado agora, o que eu faço hoje, você não está entendendo, mas a mais tarde, daqui um tempo, você vai entender o trabalhar de Deus, como é que Ele trabalha. Deus, Ele trabalha diferente de nós. Nós temos um jeito de trabalhar, Deus tem outro meio de trabalhar. Talvez essa situação que você está passando, você tá aí oprimido, você está aí em depressão, você está aí cheio de dor, cheio de problema. Às vezes Deus permite nós passar por certo tipo de situação para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele não vai deixar você ficar nessa situação, porque ele está com pressa de te abençoar, Ele está com pressa de te ajudar. Ele sabe o que você está passando nessa hora, Ele sabe o que é que você está fazendo, os teus problemas, as tuas aflições, as tuas dores, a tua vida financeira travada, não anda, você não consegue realizar o teu sonho, você não consegue fazer nada, você fica pensando, fala, pô, mas Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, Deus deixou eu nesse lugar, nessa situação. Isso aí é tudo Ele que permite, porque Deus, Ele é Pai, e o Pai que ama o Filho, Ele corrige, Ele dá, Ele espreme um pouco para a pessoa saber que Ele ama Ele. Deus, Ele ama você, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Você pegava o seu filho e matava ele, você pegava o seu filho e dava para outras pessoas serem salvos através do seu filho, você não ia fazer isso aí nunca. Você vê como é que o nosso Deus é, o nosso Deus generoso, o amor que Ele tem por nós. Ele deu o Filho dele, o único Filho que Ele tinha, um só, que foi Jesus Cristo que Ele deu, para que a gente tenha tudo, para que a gente seja farto de tudo. Foi a preocupação dele. A Bíblia fala que ele deu o Filho dele único para que todo aquele que não pereça, mas venha ter a vida eterna. Não fica preocupado com isso aí, porque você não pode entender agora, você não vai entender agora. Você não faz, o próprio Deus está falando isso para você agora. O que eu faço hoje, você não está entendendo. O que eu faço hoje na tua vida, você não está entendendo. O que você está passando, você não está entendendo. As situações que estão acontecendo na tua vida, as situações que estão acontecendo na tua vida financeira, vida ministerial, na tua vida sentimental, na tua família, o que Ele faz agora, Deus está falando com você. O que Ele faz, você não está entendendo. O que eu faço hoje, você não está entendendo. Mas mais tarde, amanhã ou depois, você vai entender, porque tudo que você está passando é para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado no teu testemunho. Você não fique pensando que Deus não ama você, que te esqueceu aí nesse lugar, que você está nessa opressão, nessa depressão, passando por situações terríveis. Você fica tranquilo, que Deus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus, Ele está te falando. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele ama você. Ele ama você, Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham a ter a vida eterna. Você vê como é que Ele é preocupado, Ele é muito preocupado com a gente que somos filhos. Você sabe que o Pai, Ele corrige os filhos. É a obediência. Às vezes você tem um filho que é obediente, às vezes tem um que é meio desobediente, mas o Pai não esquece de nenhum deles. Deus ama você, Deus gosta de você. Não tem ideia do ciúme que Deus tem de você. Você não tem ideia. Não fica pensando que Deus te esqueceu, porque isso aí que você está passando, toda essa situação que você está passando,
Fique em paz, relaxa, que Deus está no controle de toda a situação. Ele está vendo tudo. Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que é que você está passando, Ele sabe essas privações que você está passando, mas tenha bom ânimo que você vai vencer o mundo. Deus fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que Deus fala. Esse cenário que você está vendo de tristeza, de dor, você sozinho, não tem como falar com ninguém, está desesperado, fique em paz, que Deus mandou falar. Ele está no controle de toda a situação. Esse cenário que você está vendo não vai ficar desse jeito, vai ter uma mudança de cenário, um cenário um cenário de prosperidade, vai ter um cenário de cura, que Ele, o nosso Deus, é o Jeová Rafá, é o Deus da cura, é o Deus de milagre, prodígios e maravilha, para você tirar ideia. Então não tem nada, absolutamente nada que Deus não resolva, que Deus não faça acontecer. Não adianta. A única coisa que Deus pede para a gente pôr em prática é a obediência, porque às vezes a gente quer satisfazer o nosso eu e desagrada a Deus fazendo o nosso eu. Nós queremos satisfazer o nosso eu e desagrada a Ele. Ele não gosta de ser desagradado. Por isso que Deus fala: em primeiro lugar é o meu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai te tirar dessa situação, desse cenário de tristeza, desse cenário de dor. Ele ama muito você. Por isso que eu estou te falando, o que Ele faz hoje, você não vai entender. Ele está fazendo, está te moldando, Ele está te lapidando. Você não está entendendo o que Ele está fazendo. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que tua alma se perca, Ele quer você junto dEle para sempre, porque tem o reino do Deus vivo. Nós vamos morar junto com o Todo-Poderoso. Tem um reino que nós temos que ser bem preparado para entrar nesse reino. Eu vou fazer uma oração que Deus vai te abençoar. A partir do momento que você entrou agora nesse canal, que você está escutando o que Deus está mandando falar, já é uma obediência. Deus já se agrada, já se alegra que Ele está te vendo, Não fique pensando que tem gente que fala: Deus não gosta de mim, me deixou aqui, me escanteou no canto. Ele está te vendo agora, Ele sabe o que é que você está precisando, e nessa hora agora Ele sabe o que você precisa, de tudo o que você precisa, Ele sabe. Eu vou fazer essa oração do Salmo 23, para o que você estiver precisando, Deus vai colocar na tua mão. Você sabe que o Pedro era uma pessoa bem experiente. O Pedro era pescador e era uma pessoa bem experiente na área dele. E Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu pegar nada. E olha que ele sabia, ele conhecia a hora que ia ter peixe, a hora que tinha peixe, que ele era profissional. Ele sabia de tudo, ele conhecia o mar de um jeito que ele era profissional, ele era pescador. As mesmas coisas somos nós. Nós temos as nossas profissões, nós somos profissionais nisso, naquilo, somos formados naquilo outro. Você conhece bem a tua área que Deus te capacitou para você ganhar o seu pão. Mas acontece o seguinte, que às vezes acontece certo tipo de situação que nós não vimos, nós não visualizamos aquelas bênçãos materiais se manifestar urgentemente. Você vê que o Pedro passou a noite toda pescando e não pegaram nada. De manhã Jesus encontrou com eles, perguntou para ele: Pedro, vocês têm alguma coisa para comer? Ele falou: olha, mestre, nós não temos nada, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Jesus falou para ele: olha, vai, volta, pega a tua rede
e joga do lado direito do mar. O Pedro, se ele fosse um camarada arrogante, prepotente, que está cheio de gente assim, o que era que ele ia falar? Não vou. Eu passei a noite toda pescando, eu conheço do meu ramo, eu sei como é que funciona. E não consegui pegar nada, eu vou voltar lá para fazer o quê? Ele obedeceu. Ele falou, tá bom, mestre, eu vou voltar e vou jogar rede do lado direito conforme a tua palavra. O Pedro voltou. Imediatamente, Deus viu aquela obediência de Pedro. Voltou para o mar, lançou a rede do lado que Jesus mandou, do lado direito. Imediatamente, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, viu a obediência dele e preparou um cardume de 153 grandes peixes. Na Bíblia fala que os peixes eram enormes, que chegaram até romper as redes de tão grande que esses peixes eram. Mas por que Deus liberou esse cardume? Ele tinha passado a noite ali toda pescando. Pela obediência. A partir do momento que a gente obedece à palavra de Deus, Deus se alegra que você está obedecendo à palavra dele. É a mesma coisa se você for pai, se você for mãe, você falar para o teu filho, olha, faz isso, e ele não faz. Faz isso, ele obedece, você fica alegre, porque você sabe que teu filho está te obedecendo, você não é rebelde. A mesma coisa foi o Pedro. Imediatamente Deus viu a obediência do Pedro. Por que ele pegou aquela benção? Foi uma grandiosa benção, não foi qualquer benção. Foi 153 grandes peixes. Deus providenciou imediatamente o cardume para ele, pela obediência. O que é que eu tenho, o que é que eu falo, o que é que eu quero tocar nessa tecla? A partir do momento que nós sejamos obedientes à palavra do Deus Todo-Poderoso, de vez da gente correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás da gente. A partir do momento que você obedecer à palavra de Deus, de vez de você correr atrás da benção, de vez de você ficar preocupado aí, de vez de você ficar pensando que Deus não te ama, de vez de você ficar pensando que Deus te esqueceu, se você obedecer, a benção vai correr atrás de você. É através da obediência que Deus ordena a benção. Você sabe que nós não somos perfeitos, nós temos defeito, mas nós temos tempo e temos capacidade de nos consertar. Se a gente se consertar diante do Deus vivo Todo-Poderoso, Deus vai mudar completamente esse cenário que você está passando, esse cenário de tristeza, esse cenário de dor, esse cenário que você está no hospital, você está precisando de cura, precisando disso, você está usando remédio 24 horas controlado, isso aí imediatamente Deus prepara tudo, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Jeová Rafá, é o Deus da cura. E você sabe que não tem nada impossível aos olhos de Deus vivo Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo, Ele manda tudo, Ele faz tudo, Ele faz e acontece, Ele manda e não é mandado. Mas a partir do momento que nós obedecemos, nós temos que passar imediatamente por 3 coisas que eu sempre cito, que é obrigado a pessoa que serve a Deus e quem não serve também, se posicionar, se comportar e começar a fazer a obra do Deus vivo Todo-Poderoso. Porque Deus fala, aquele que crê em mim, farás as mesmas obras que eu faço, porque eu irei para o Pai, as mesmas obras que eu faço, ou ainda maiores, porque eu irei para o Pai. Você que conhece a palavra de Deus,
Esse problema que você está vivendo, Deus vai solucionar. É que nem eu te falei, o que acontece hoje, embora que você não tenha hoje, o que acontece hoje nesse teu cenário, embora que você não esteja entendendo, mas a mais tarde, daqui uns dias, você vai entender o porquê dessa situação que você está passando. Deus, ele está querendo conversar com você. Deus, ele está querendo que você tenha um elo com Ele 24 horas. Ele quer falar contigo. Ele permite certo tipo de situação para a gente se posicionar, porque é o nome dele que vai ser glorificado na tua vida. Essa situação que você está passando, você vai passar, você não vai ficar. Mas a gente tem que fazer por onde nós temos que obedecer, nós temos que ser obediente, nós temos que ter renúncia, nós temos que ter que se santificar diante do Deus vivo, que Deus fala que sem santidade ninguém vê a Ele. Nós temos que se converter realmente, se converter realmente, e nós temos que ter arrependimento. Esses 4 estágios nós temos que praticar 24 horas para Deus começar a operar. Porque Deus não esqueceu de você aí. Ele te ama demais. Ele não te esqueceu. Ele está permitindo certo tipo de situação para você se posicionar e imediatamente aceitar o Filho dele como o único e suficiente, como aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você sabe que nós estamos praticamente vivendo os final das dores. Vai vir coisa que eu não gosto muito de falar, que as pessoas ficam meio complicado, ficam meio assombrado, mas vai vir coisas que nós precisamos urgentemente de estar preparadíssimo, porque nós vamos passar por certo tipo de situação que você não tem ideia. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar debaixo do Salmo 91, debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente nós temos que descansar. Vou fazer uma oração, você não fique pensando que Ele te abandonou, que Ele esqueceu de você, que Ele não olha para você, é pelo contrário, Deus está muito preocupado contigo. Ele me mandou dar esse recado justamente para você que fala que Ele não te ama, que Ele esqueceu, que Ele não gosta de você. Ele ama você demais, Ele só quer que você, Ele mandou eu dar esse recado para você. Ele quer que você se posicione, que você tome uma posição, que você fique no caminho dele, siga o caminho dele, porque ele vai pegar na tua mão, vai te levantar, tu vai dar um pulo tão grande, mas um pulo tão grande que você vai ver onde é que Deus vai te colocar. Ele vai te colocar no topo, mas ele fala, em primeiro lugar é o meu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. A partir do momento que nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo muda, tudo muda. As situações vão vir, vai vir as lutas, porque as lutas vão vir, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, o inimigo se levanta para querer atrapalhar, mas ele não consegue, porque Deus fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você vai estar coberto, você vai estar estruturado, porque Deus vai te dar tudo para você vencer o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha o bom ânimo que eu venci o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe essa palavra e toma posse em nome de Jesus Cristo. Toma posse da tua cura, toma posse da tua vitória, toma posse em nome de Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra. É uma palavra pequena, é um recado pequeno, mas a vitória é tua em nome de Jesus. Deus não te esqueceu. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo as situações que você está, nessas situações aí, deprimente, em depressão, doente, no leito de dor, passando situação financeira deprimente. Ele vai te levantar e vai colocar você em linha de destaque. Porque é isso que Deus faz quando a gente obedece à palavra dele. Ele ama você demais, você não tem ideia do ciúme que ele tem de você.
mas Ele quer que você se posicione. Às vezes Ele permite esse tipo de situação, Ele permite a gente passar por certas situações que Ele quer que o nome dEle seja glorificado, mas não fique pensando que Ele te esqueceu. Ele está no controle de tudo, Ele está vendo você, onde você está agora, Ele está olhando, está te agradando, porque só a partir do momento que você está vendo esse vídeo, que você está olhando, o recado que Ele mandou dar é uma obediência. Ele está se agradando demais de você e Ele vai tirar você dessa situação em nome do Senhor Jesus Cristo. Os teus caminhos vão se abrir, as portas vão se abrir, Ele vai quebrar todas as trancas de ferro, Ele vai quebrar toda a tranca que foi mandado pelo inimigo para travar o teu comércio, travar a tua empresa, para atrapalhar a tua vida, para deixar você endividado, todo enrolado, com o nome sujo. Deus, Ele vai quebrar todo esse laço do inferno mandado por Satanás e vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus fala, o mundo pode ser quem for, Satanás pode se levantar do jeito que se levantar, pode se levantar do jeito que se levantar. Deus fala, eu operando eu na tua vida, ninguém impede, o inferno inteiro pode se levantar contra você, mas você e Deus é a minoria. Mas você sabe que você, se Deus está do teu lado, quem tem Deus tem tudo. Você, Deus está desse lado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te fazer vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Bota a mão no teu coração, que eu vou fazer essa oração do Salmo 23, fecha os teus olhos, entra nesse canal, coloca os teus comentários, dá o teu like aonde esse vídeo chegar, compartilha, porque a partir do momento que tu está compartilhando, tem muita gente precisando de uma mensagem dessa, muita gente, porque as pessoas não visualizam muito essas mensagens, as pessoas gostam de muito bem materiais, e estão colocando o reino de Deus em último lugar. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará de bondade e misericórdia. Certamente me surgirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê que o Pedro ele obedeceu imediatamente ao Todo-Poderoso. O Deus obedeceu imediatamente. Deus viu aquilo ali, a obediência dele, e liberou as bênçãos que ele precisava, em nome de Jesus Cristo. A liberação vai acompanhar você, mas quando você obedecer a palavra de Deus, não seja apenas um ouvinte, obedece, que você vai ver como que Deus vai restaurar você, Deus vai te lapidar, porque Ele te ama demais. Ele não quer ver você deprimido nessa situação. Ele está permitindo, claro que Deus está permitindo. Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo, e nem tão pouco Ele te esqueceu. Você já viu algum pai esquecer do filho? Ninguém esquece, principalmente o nosso Pai que é santo. Não existe. Você sabe que não existe. Você já está abençoado a partir do momento que você entrou aqui nesse canal e aceitou escutar esse recado, que é direto do trono do Deus vivo todo-poderoso. Deus já está te agradando demais de você. Eu vou orar, fazer uma oração, Salmo 91, Salmo de proteção. Que Deus venha te esconder no esconderijo do Altíssimo. O inimigo, ele tenha olhos, mas não possa ver. Ele tenha mão, mas não possa pegar. Ele tenha pé, mas não possa te alcançar. Que imediatamente, que os anjos do Senhor, ele vai receber ordem a teu respeito para quebrar todo tipo de maldição que foi lançada na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio.
porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro, do teu escudo bloqueio. Não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo do Egito, porque fizeste do Altíssimo a tua moradia, nenhum mal te sucederá. Tu fizeste do Altíssimo a tua moradia, nenhum mal. Ele está falando aqui, um mal vem, outro depois pega, não, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma do inferno, nenhum tipo de maldição chegará à tua casa, porque a seus anjos ele dá ordem ao teu respeito para te livrar de todo mal. Com as mãos ele segura no teu pé para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu poloei no alto retiro. Deus está falando para você: eu poloei você no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a salvação. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Por isso que ele fala: primeiro é o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar é o reino do Deus vivo todo-poderoso. E todas as coisas, ele não falou a metade, você vai ficar curado e vai ficar passando necessidade. Todas as coisas serão acrescentadas. Ele vai te restaurar o teu casamento, ele vai te abençoar, ele vai abrir todas as portas, ele vai restaurar a tua vida financeira, ele vai restaurar o teu casamento, ele vai restaurar a tua qualquer tipo de problema que você esteja passando, que seja sentimental, que seja ministerial, que seja de enfermidade, ele vai restaurar a tua vida totalmente e vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, fala, determina: eu recebo essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus vivo todo-poderoso. Você vê que o Pedro era uma pessoa excelente profissional. Ele foi humilde, ele obedeceu o que Jesus mandou falar. E imediatamente as bênçãos se manifestaram. Deus providenciou aquele cardume, que não foi qualquer cardume, foi uma bênção extraordinária. A mesma coisa ele vai fazer com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse e fala: eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus vivo. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido é aquele que vive e que reina para todo sempre. Nosso Deus, ele fala que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A palavra dele é viva e eficaz, é poderosíssima na terra e não volta vazia. A partir do momento que tu receber essa palavra, tu pode ter certeza que Deus, com a fidelidade dele, ele vai